Boa noite a todos. Hoje estamos aqui com a Nathalie, a Yasmin e a nossa convidada, a professora Simone. Ela é professora aqui do Casimiro e hoje nós trouxemos ela para fazer uma entrevista mais sobre o conhecimento dela sobre a escravidão aqui no Brasil, sobre os escravos, toda essa época, podemos dizer? Toda essa época que aconteceu a escravidão. Pode começar a primeira pergunta. Os indígenas, em sua maioria, não se adaptavam facilmente aos sistemas de trabalho forçado impostos pelos colonizadores. Sua resistência e fuga tornavam a escravidão indígena um desafio complexo, a dificuldade em controlar e forçar o trabalho deles. A morte e a fuga para áreas do interior tornaram a mão de obra africana mais atrativa para os colonizadores. Você acredita que a preferência dos colonizadores pela escravidão nos africanos se deveu mais à resistência dos povos indígenas ou à busca por uma mão de obra considerada mais lucrativa e controlável? Então, boa noite. Eu acredito que muitas coisas em história, a gente tem a partir da historiografia, que é a escrita da história, a gente tem uma condição de passar uma ideia. Tá? E durante muitas décadas, muito tempo, assim, a gente aprendeu e a gente estudou também na escola uma visão pouco visível realmente da realidade dos indígenas, né? Vamos colocar assim. Então nos foi passada a ideia que o indígena era preguiçoso, ele escapava do trabalho, ele não tinha mesmo interesse de trabalhar. E a gente precisa entender, aí, a partir de um olhar, né, um pouquinho mais profundo da antropologia, que a noção que nós temos de trabalho hoje é diferente da ideia de subsistência que o índio tem. Né? Tem uma autora que eu gosto muito, uma filósofa chamada Hannah Arendt, e ela fala, né, que o índio não trabalha, o índio ele realiza atividades de subsistência. Então o índio vai caçar para comer no almoço. Tá? O índio vai plantar para colher, para comer no dia seguinte. E a gente trabalha feito louco, se aproximando da ideia de escravidão, né? Mas aí é uma outra história. Então, assim, primeiro então a ideia de trabalho e subsistência para a questão indígena, né? Que nos foi passado durante muito tempo na historiografia de uma forma errada. Segundo, que o índio foi retratado como escravo num primeiro momento por conta de uma autorização da própria coroa portuguesa, espanhola e também da Igreja Católica nessa época, tá? Século XVI, que todas por exemplo, quando uma nação católica chegasse e invadisse outra região, como no caso aqui da América, esses povos, então essas terras seriam da coroa, ou portuguesa ou espanhola, e esses povos seriam então deveriam prestar a sua fé e prestar o trabalho, seriam, né, enfim, esqueci o nome agora, mas seriam servos, né, servos aí dessa coroa, tá, ou português ou espanhol. Então, durante algumas décadas isso aconteceu. Então, a caça aos bugres, né, haviam os bugreiros que saíam, caçavam, buscavam, pegavam eles como escravos. Algumas décadas depois, até por conta de um estudo, tá, dentro da própria igreja, se condenou a escravidão indígena. E aí é um ponto bastante importante que faz toda a diferença. A gente pensar assim, que essa condenação aos povos indígenas fez ele um gentil, fez ele um irmão inferior, mas um irmão do europeu. Né? Então ele deveria ser batizado e catequizado. Isso justifica as missões jesuítas, por exemplo, no Rio Grande do Sul e em outras regiões do Brasil, onde acontecia isso, tá? E por conta de uma interpretação do Gênesis, do livro do Gênesis, que tem, né, uma passagem da maldição do Noé sobre, né, sobre um dos filhos, sobre o Cã e todos os seus descendentes. Então, essa maldição, tá? Ela vai recair sobre os africanos, tá? Vou contar brevemente a historinha. Então, Noé estava bêbado, né? Estava nu, e os filhos, então, resolveram cobrir o pai, né? Naquela condição. E para a época, um filho repreendeu o pai, era uma situação, assim, bastante conveniente, né? E um dos filhos viu a nudez do pai, e o pai jogou uma maldição sobre este filho, que era Cã. E depois do dilúvio, o mundo foi dividido entre os filhos, né? E o Cã seria o herdeiro, então, das terras da África, tá? E esse, então, seria
ele seria servo dos descendentes de Sem, que seriam os povos orientais. Por isso os povos, por exemplo, que a gente vê agora, os palestinos, israelenses, são povos de origem semita, a gente fala, né, os descendentes de Sem. E seria escravo, então, dos descendentes de Jafé, que seriam os europeus. Bem, então essa justificativa foi até o século XIX, tá? A gente pensar, a igreja, né, demorou muito tempo para contestar isso. Então, se justificou a escravidão negra, tá, por conta dessa passagem e pelo apoio da igreja. Vamos pensar assim, não só da igreja católica, mas depois, mesmo com a reforma protestante e tudo mais, se continuou com o mesmo pensamento, a mesma interpretação. E a gente tem que pensar também que a escravidão não é só uma questão só do ponto de vista religioso, né, mas principalmente do ponto de vista econômico. Muita gente ganhou dinheiro. E a própria igreja tinha, né, pessoas, tinham padres, tinham freiras, tinham nos conventos, enfim, a sociedade de modo geral possuía escravos. O possuir escravos era uma conotação de poder político, poder social, né? Tem uma trilogia chamada Escravidão, que é muito legal, eu super recomendo. E tem uma história que é bem interessante. Diz que aqui no Brasil, nos domingos de manhã, as prostitutas de luxo alugavam escravos para ir na missa com os escravos. Você imagina uma prostituta chegar na missa com 3, 4 escravos, né, nos bancos da missa para assistir à missa. Então, quer dizer, os demais olhavam para ela com poder, quer dizer, nossa, ela tem 3, 4 escravos. Né? Então era poderoso, tinha um status social. Um status social ter escravos, tá? Então a permanência da escravidão era algo que para a sociedade da época, isso não só no Brasil, mas em toda a América Espanhola também, era algo interessante, tanto para quem comercializava os escravos quanto para quem mantinha a escravidão. Entendido, ótimo. Segunda pergunta, então. Desde o início da colonização, a utilização da mão de obra escrava, primeiro indígena e depois africana, era não só comum, mas amplamente aceita. Escravizar pessoas era visto como algo natural e necessário para o progresso da lavoura, da mineração e mais tarde do café, inclusive como um status social, como você comentou, né, prof? A escravidão estava tão enraizada no cotidiano que muitos sequer a questionavam, mas ela era parte da ordem do mundo. Como você entende o fato de que a escravidão naquela época era vista como algo normal e legítimo? Eu acho que quando se tem interesses políticos, interesses econômicos, interesses que venham de grupos poderosos, né, que havia uma necessidade, vamos pensar assim, de se manter a escravidão, e muitos não conseguiam ver, por exemplo, como vamos ficar sem os escravos? Quem vai trabalhar? Quem vai fazer o trabalho Quem vai braçal, fazer o escravo né? braçal? Eu sei que a gente está tratando da escravidão negra, né, africana, mas, por exemplo, se a gente pensar os filósofos lá da Grécia Antiga, né, e pensar a escravidão lá na Grécia Antiga da mesma forma. Eu duvido que teria começado a filosofia na Grécia se não tivesse escravidão. Se os filósofos tivessem que plantar, colher, cuidar da subsistência, eles não teriam tempo para olhar para o céu e pensar ser ou não ser, entendeu? Entendi. Eles estavam mais preocupados com essa parte intelectual. Exatamente. Então, assim, quem cuidava da subsistência eram os escravos. Então, eles podiam cuidar da filosofia, da política e outras coisas mais. Foi importante, então, de certa forma, assim. Aí a gente está justificando a escravidão. Né? Então, assim, o Aristóteles, Platão, tá? Eles defendem a escravidão como uma necessidade, justamente isso. Tá? Então, se a gente pensar a escravidão negra, agora vamos voltar aqui para a escravidão negra, tá? No sul dos Estados Unidos, por exemplo, né, que se formou ali os estados que não eram abolicionistas, né, negavam ter os mesmos direitos civis que os negros, eles vão formar os Estados Confederados ali, quem que vai plantar? Né? Não tem como ter um trabalho livre, uma mão de obra salariada. Então, para eles não viam uma condição de, assim, e seria muito custoso dispensar, ou melhor, dar liberdade para esse trabalhador, esse escravo, e ele ser um assalariado, né? Então, assim, não teria lucro, tá? Então, a escravidão era, por si, uma condição de lucro, né? Que sustentava o poder e a riqueza, a vida boa, né? Isso tanto na Grécia Antiga quanto até a sua abolição, né? Então, se normalizou porque era de interesse.
A gente vê tantas coisas que hoje a gente olha e analisa, poxa, como que pode isso? Né? Vou dar um exemplo. Estou acompanhando aí a questão de Gaza e todos os dias crianças sendo, né, o genocídio em relação aí aos palestinos. E assim, a sociedade acompanha na TV e vê aquilo como normal, como algo que tem que acontecer, e volta a comer, e volta a beber, e volta a sua rotina normal. E a gente está vendo um novo holocausto aí e ninguém faz nada, né? Então, da mesma forma, as pessoas viam aquela situação dos negros, mas são negros, são inferiores, né? Então, assim, é normal ter essa... Quando a gente fala, por exemplo, de violência, a gente está tão acostumado, de certa forma, alguém assaltou, alguém morreu, alguém... Então, parece que já caiu já se banalizou, né? Essa maldade. Então, quando se tem interesses maiores, quer dizer, quem que vai questionar a humanidade que tem ali naquela pessoa, né? Se nem é considerado uma pessoa. Tá. Os navios negreiros foram marcados pelas condições deploráveis da existência. Os responsáveis pelo navio, em geral, pouco se importavam com as condições dos cativos, salvo exceções preocupadas com mercadoria. Os negros até dormiam no mesmo local em que faziam suas necessidades, estavam submetidos a condições desumanas. Esse processo teve profundas consequências econômicas, sociais e culturais, tanto para os países africanos quanto para os colonizadores e sociedade formadas nas Américas. Como você avalia, prof., as consequências do tráfico negreiro para a formação da sociedade brasileira e para a identidade cultural do país? Você retrata primeiro ali a condição de navegação, a condição que eles estavam nos navios negreiros, né? Enfim, vocês sabem que as mortes eram tantas, né? Uma condição assim tão desumana. Eles deram um nome para isso, né? Eu estava olhando um vídeo hoje mesmo. Os navios negreiros eram chamados de... Já me vem a resposta. Tumbeiros. Isso aí. Tumbeiros, por conta das mortes, né? Que eles deixavam nos mares, né? Eles deixavam os corpos. Aí acabavam jogando os corpos, né, nos mares, e isso era a quantidade tão grande de corpos que eles jogavam nos mares, que isso acabou mudando a rota dos próprios tubarões que esperavam pelos corpos que eram lançados, tá? Então, vejam que é uma situação bem... Mas, voltando à questão da formação étnica do Brasil, né? Quando a gente fala da formação étnica do Brasil, então nós temos alguns elementos a considerar. Primeiro, quem veio para cá? Homens. Eram homens portugueses que vieram para cá, na sua grande maioria, tá? Esses homens, depois de meses e meses de viagem, quer dizer, sem nenhum pudor, chegavam aqui e encontravam as índias nuas ou seminuas, tá? Então, assim, primeiro relacionamento aí com as índias foi uma forma violenta, foi através de um crime que hoje a gente conhece como crime de estupro, tá? Então, primeira situação. Depois as escravas, que não eram nem consideradas muito humanas, mas enfim. Então, da mesma forma, abusadas tanto pelos seus donos quanto de uma forma geral, tá? Então, os três elementos, o português, tá? O índio, né? No caso as índias, né? E depois as negras, tá? Essa formação, a miscigenação do Brasil, a formação étnica do Brasil, se deu a partir do estupro, tá? É muito triste quando a gente pensa isso, né? Poxa vida, o que nós somos é a nossa formação enquanto povo, enquanto identidade, e se deu de uma forma violenta, né? Depois vieram os imigrantes, italianos, alemães, e poloneses, enfim, japoneses, e toda uma variedade de nações aí, tá? Mas nesse primeiro momento de formação étnica, se deu a partir dessa condição. O que é diferente se a gente pensar, por exemplo, nos Estados Unidos, se pensar a formação étnica do povo americano, eles saem da Inglaterra, eles vão para as 13 colônias, em família. O pai, a mãe, a avó, os filhos, o cachorro, a galinha, enfim, todo mundo que é família vai para lá. E eles não se relacionam nem com as índias e nem com as negras, tá? Salvo os casos de abuso e tal, mas enfim, de forma geral, eles não se relacionam. Só que isso é uma condição que foi boa de início, mas que ainda hoje eles têm muita dificuldade do relacionamento. E isso a gente pode pensar que também pode levar a uma dificuldade de entender a diferença do outro e de se relacionar com o outro. Então, os casamentos, na sua grande maioria, salvo exceções, nos Estados Unidos são assim: branco casa com branco, latino com latino, negro com negro, eles têm os bairros, eles têm já a comunidade, então, as suas identidades bem definidas,
né? E para nós aqui, latino-americanos, né? O que a gente tem? Por conta dessa mistura tanto do português quanto do espanhol que veio para cá e por conta dessa situação triste que foi o estupro lá no passado, mas de certa forma hoje a gente tem uma situação diferente, que essa miscigenação possibilitou não uma democracia racial, porque a gente sabe que existe bastante racismo, né, nos países latino-americanos e o Brasil também, então não vivemos uma democracia racial, mas que é mais fácil esse trato em diferentes etnias, né, porque nós nos reconhecemos como um povo miscigenado. Então, para nós hoje isso é interessante. Só que a gente sabe que isso se deu à custa, tá, de uma formação étnica lá no passado, a partir de um crime de estupro. Né? Tá, prof, eu quero fazer uma pergunta à parte, que não está no roteiro. Assim, então você acredita que, tipo, às vezes, nós sempre tentamos combater a violência à mulher. Então, essa dificuldade que a gente tem muito para combater a violência contra a mulher pode ser algo que venha já da nossa história, do passado, no começo, por causa desse estupro que eles... Sim, a gente vem de uma cultura, de uma formação patriarcal muito forte, né? E essa cultura é algo que a gente pode ir mudando ou é algo que, como diz o nome, cultura você vai alimentando, né? E a gente vem de uma cultura patriarcal, por exemplo, de posições sociais, tanto econômicas quanto de gênero, né? Então, o homem se espera do homem que tenha um comportamento assim, que seja, né, o que vai sustentar a família, a mulher se espera que tenha um comportamento assim. Hoje mesmo eu vou falar de uma situação que eu vi, né? Eu ouvi, mas fiquei quieta, digo, não vou arrumar, né? Confusão. Fica quieta, Simone. Então alguém trouxe um bolo, né? Que bacana, que bom que você trouxe um bolinho para repartir com os colegas e tal, né? Aí um homem disse assim, muito bom, já pode casar. Aquilo me incomodou. Quer dizer, é costume falar, né? A pessoa cozinha bem, já pode casar. Então, assim, é prêmio para a mulher que faz algo bacana, algo bom, como uma boa receita e fez algo gostoso, que se case com um homem que, né? Então, assim, eu fiquei pensando, né? Mas as funções sociais então atravessam o tempo e os papéis ainda muito definidos aí de gênero, de homens e de mulheres. Claro que a gente vem desconstruindo, tanto homens e mulheres vêm nessa desconstrução que é muito bacana, no sentido de minimizar os preconceitos, no sentido de a mulher pode estar e fazer o que ela quiser, o homem também pode estar e fazer o que ele quiser e tudo bem, né? Mas isso tem a ver com a nossa história, isso tem a ver com o modelo de colonização que nós tivemos, o homem que é o dono da casa grande, que tem a esposa que cuida dos filhos, mas ele pode sair, ter relações com as escravas, por exemplo, tá? Porque ele dá o provento à família, né? É o homem que, enfim, demanda sobre a vida dos filhos e vai dizer o que os filhos devem ou não fazer e quando devem fazer. Então, para aquele período é assim. Então, hoje a gente ainda continua em muitas situações com um peso muito grande desse passado e papéis muito definidos, né? Sim. Então, tem a ver com a nossa história, sim. Só que isso afetou, prof, na nossa história, não só no abuso físico contra as mulheres, né? Mas também, assim, na questão cultural, que eles não se importavam, que eles impunham as coisas que eles queriam. Sim, por ter o poder, né? Pelo poder de gênero, né? Pelo poder de serem homens e, assim, culturalmente definir aquilo que deveria ser feito, aquilo que a mulher, os papéis da mulher, ou dos filhos também, a condição dos filhos, né? Então, a gente vem de uma construção, né? Que é mais antiga ainda que os portugueses, se a gente pensar ali no período colonial, né? É uma condição que a gente chama judaico-cristã, que vem lá, né? Se a gente pensar, os papéis que vêm tanto da história dos hebreus, dos gregos e romanos, né? E que em algumas outras sociedades é diferente. Então, se tinha outra percepção em relação à mulher, tá? Então, é interessante a gente ver como que, historicamente, isso vai sendo definido também, né? Entendi. Vamos para a próxima, então. Essa é a quarta, acho. Já. Tá, essa é do Africano, Escravidão Africana. A gente vai falar sobre tráfico negreiro novamente. Tá. O tráfico negreiro forçado da África para as Américas começou no final do século XV com a expansão marítima europeia.
Os portugueses foram os primeiros a capturar e transportar africanos para serem escravizados em suas colônias, principalmente nas plantações de açúcar, que era na época. Com o tempo, outros países europeus como Espanha, Inglaterra, França e Holanda também participaram desse sistema. No entanto, o comércio de pessoas escravizadas dentro do continente africano já existia há muito tempo, antes mesmo da chegada dos europeus. Povos africanos, rivais, em algumas regiões capturavam prisioneiros de guerra e os vendiam como escravizados. Qual é a sua visão sobre a frase "o africano escravizou o africano", devido ao fato desse mercado de mão de obra escravizada já ser utilizado entre o próprio povo no passado? Assim, literalmente, né, faz sentido, né, africano escravizando os africanos. Então, quer dizer, não dá para contestar, isso aconteceu, tá? Mas vamos contextualizar, porque eu acho que isso é importante, a gente contextualizar e pensar, aprofundar um pouquinho, porque os europeus se aproveitaram dessa condição de divergências entre as tribos e da própria escravização que acontecia na África, para negociar, para ganhar dinheiro. Tanto é que eles davam tranqueiras, porcarias para os africanos, né, em troca desses escravos. Tá? Isso tanto na produção da cana-de-açúcar nas Antilhas, como você falou, quanto aqui no Brasil, né, e outros países da América também aconteceu esse processo. E aí, esses escravos que chegavam aqui no Brasil, que eram de companhias, que ganhavam muito dinheiro, eles chegavam vivos aqui, 300 escravos chegavam vivos aqui, eles ganhavam, assim, nas feiras de escravos, nas vendas, muito dinheiro, né? Tanto é que, como a gente estava conversando, existe um banco, tá? Não sei o nome agora, mas se vocês forem procurar depois na internet, tem um banco inglês que ele sobrevive ainda, está na mesma família, tá? Daqueles que comercializavam escravos, né? Então, tamanha foi a riqueza que eles conseguiram, que isso já passou de geração para geração para geração. E existe até hoje. E existe até hoje, e as famílias, assim, vivem numa vida muito estável, muito boa, né? Com um histórico dessas mortes, desse tráfico de pessoas e tudo mais, tá? Então, eu acho que só tem esse caráter, e eu tenho até receio quando se justifica, mas vocês querem justificar, mas os escravos já faziam escravidão. Então, o que a gente fez não foi tão grave assim. Não, foi grave porque se comercializou o ser humano, né? Virou mercadoria, não era mais um ser humano, era mercadoria. E se a gente pensar que outros povos também havia essa rivalidade, né? Pega ali os povos, por exemplo, tanto os incas, maias, os astecas, haviam rivalidade entre grupos, os próprios indígenas aqui no Brasil havia rivalidade, várias partes do mundo, mas não tinha esse caráter de comercialização. Foi quando o europeu chegou e viu cifra em tudo, né? E aí comercializou, viu que aquilo era, né, um potencial para lucro, e muito lucro, né? Ganharam muito dinheiro, que inclusive tem até hoje. Então, assim, lendo, né, os africanos escravizaram africanos, sim, tá? Assim como outros povos, tá? Né, aí pelo mundo. Mas o caráter de comercialização é o que, assim, detonou com qualquer resquício de humanidade, e que não era apenas uma rivalidade étnica por território ou por uma riqueza local, ou porque um tinha o nariz assim e o outro tinha o nariz assado, ou tinha alguns centímetros mais alto, outro era mais baixo. Tanto que eles tentam justificar dessa forma também, né? Exatamente. No livro que eles tentam justificar cientificamente o porquê era correto a escravização com os africanos. Aí vem a antropometria para, Exato. a partir das medições, Isso. colocar, nós somos superiores e inferiores, né? Como é o caso aí do imperialismo, tá? Vocês podem ver depois. Em Ruanda, né, por exemplo, os Hutus e os Tutsis, né? Então achavam porque os Tutsis eram mais parecidos com os belgas. Não tinha nada parecido, né? Mas eles achavam que porque era um pouquinho maior, o nariz assim, então eles eram superiores aos Hutus, então tinham privilégios, e que depois virou um massacre, um genocídio tamanho lá, por essas divergências étnicas e antropométricas, né? Então, assim, aquilo que era simples, talvez até de resolver, mas que era coisa que existia em várias sociedades, quer dizer, só se, assim, tomou uma proporção tamanha quando os poderosos viram que aquilo era um potencial lucrativo, né?
A última é a sua, Gabi. É sobre a Lei Áurea. A gente vai falar. Ai, tá no celular. Uhum. Mas eu mandei lá no grupo. A prof tava falando pra gente que a princesa foi obrigada a fazer isso. Isso. E eu não me lembrava dessa história. Prof, na sua opinião, quais foram os principais desafios enfrentados pelos ex-escravizados após a assinatura da Lei Áurea? E como essa ausência de apoio impacta a sociedade brasileira até hoje? Tá. A questão da Lei Áurea também é um mito que a historiografia escreveu como assim, a princesa Isabel, na sua humanidade, na sua religiosidade, na sua compaixão aos negros, né? Então, assim, toda bondosa assinou a Lei Áurea e pôs fim à escravidão, que não foi bem assim, tá? Então, o pai estava ausente, o Dom Pedro II estava ausente, ela estava à frente, tá? Já havia os abolicionistas estavam pressionando, né? Por mais que o Dom Pedro, toda a biografia do Dom Pedro coloca ele como uma pessoa assim boníssima, muito inteligente, totalmente diferente do pai, né? O Dom Pedro I. Mas ele nunca foi capaz de acabar com a escravidão no Brasil, né? Então, todo o seu governo... Por quê? Acabar com a escravidão acabaria com a monarquia no Brasil. Porque também, prof, apesar de ele querer né, acabar com a escravidão, ele fez, não sei se foi ele mesmo que fez, mas eu tava lendo, teve várias leis que queriam que acabasse, então foram, tipo, encurtando. Eusébio de Queiroz, Sim, né? mas não foram leis, assim, também é uma outra questão interessante. Então, desde 1845, a primeira lei, tá, é a Bill Aberdeen, que os ingleses pressionam o Brasil, que foi um dos últimos países a acabar com a escravidão, pressiona o Brasil a acabar com a escravidão. Tá? Por quê? Porque escravo não consome nada. Se ele deixasse ser escravo, se tornasse um trabalhador assalariado, teria condições para comprar as tranqueiras que os ingleses estavam mandando para cá. Tá? Então, a ideia de transformar o ex-escravo num trabalhador assalariado era interessante para os ingleses. Então, as leis foram, aos poucos sendo condicionadas para o governo brasileiro aceitar. Não que foi o governo brasileiro, assim, na sua boníssima condição, tá? E aí foi levada à votação a Lei Áurea, tá? Foi levada à votação, eu não vi os números agora, mas assim, a maioria votou a favor, tá? Para acabar com a escravidão, alguns votaram contra, é um número expressivo, e alguns, tá? Uma meia dúzia, ficaram em casa, ou seja, de lá até hoje em dia, quando tem algum assunto importante que vai para votação no Congresso, tá? Alguns deputados preferem não cruzar os braços e não se manifestar, se ausentar. Então, também nós temos isso lá em relação à Lei Áurea. Agora, vindo à tua pergunta, tá? Então, assim, ela só assinou, tá? Aquilo que foi dado à votação, que os deputados levaram à votação e que era obrigada ela assinar porque a maioria votou a favor da abolição. Estava sendo pressionada também. Estava sendo pressionada, tá? E aí, a condição da abolição da escravidão trouxe liberdade, foi comemorado pelos negros, tudo bem. Só que não colocou o negro numa condição igual, de equidade de direitos igual aos brancos, tá? Então, quer dizer, continuou o preconceito. Onde é que esse negro vai morar? Esse negro ex-escravo, tá? Não foi dado casa, nem uma semente, nem um recurso de saúde, nem um trabalho para ele. Foram poucos os que ficaram nas fazendas trabalhando, né, livremente, mas, né, com seus patrões. Então a maioria foi-se embora, foi indo para as grandes cidades, foi subindo os morros, e daí vem as favelas, tá? E foram se virando conforme deu, né? Diferente dos imigrantes, neste período, um pouco antes desse período, o imigrante alemão vem primeiro, recebe terras, recebe sementes, enxada, em algumas regiões até médicos. Tá? Então, assim, foi difícil para os imigrantes começarem, chegar no meio do mato, sem tirar todo o contexto, foi muito difícil, foi de grande labuta, né? A gente tem toda, assim, uma percepção de todo esse trabalho. Só que eles foram ajudados pelo governo brasileiro, coisa que os negros não foram, não receberam nada. Outra coisa interessante para a gente entender é que, assim, os imigrantes alemães e italianos foram preferidos para vir para o Brasil nessa época, porque se tinha um projeto de branqueamento da população brasileira. Tá? E isso os livros de história não trazem, mas é importantíssimo a gente entender. Tá? Até a Era Vargas, isso foi muito pontual. Né?
Os chineses tinham preferência de vir primeiro, se manifestaram para o governo e o governo falou: não, a gente não quer uma população de olho puxado, de cultura estranha, né? Que, assim, não queremos isso. O que a gente quer? Que o branco, né, se encontre aí com os negros e algumas gerações, tá? Não vai ter nenhum negro no Brasil. Tem um livro chamado Preto no Branco, de um historiador chamado Thomas Skidmore, e ele traz um recorte de jornal de época, tá, do século XIX, onde eles achavam que no ano 2000, assim, uma projeção bem futurista, não ia haver mais nenhum negro no Brasil, por conta desse projeto de branqueamento. Tá? Então, assim, o Brasil não tem mão de obra para trabalhar nas lavouras, por isso veio o imigrante alemão, italiano. Não, conversa. Tinha todos os negros para trabalhar nas lavouras e tinha muita gente para trabalhar. Tá? Veio o alemão primeiro, veio o italiano, por uma condição de branqueamento da população. Era um projeto bem definido que todos defendiam. O problema do Brasil é a raça, o problema do Brasil é a cor das pessoas. Temos que branquear a população. Aí o Brasil vai para frente. Né? Então, assim, só a Lei Áurea não fez muita diferença. Quer dizer, ajudou, foi importante? Foi. Tá? Mas quando a gente fala em equidade de direitos, quando a gente fala em busca e uma discussão sobre a questão do negro na sociedade, isso é dos últimos 20 anos. Tá? Então, daí, você acha que as cotas é tipo uma das coisas que pode mudar essa visão? Sim, eu acho que sim. Quando se fala em cotas, todo mundo fica assim, todo mundo não, né? Mas tem um certo preconceito em relação à questão das cotas, mas é necessário por um tempo, tá? E a ideia é essa, né? Para que se possa ter mais negros, que a grande maioria da população brasileira é formada de negros e mulatos, em vários ramos, né, da sociedade, em vários setores da sociedade, com formação adequada, né? Então, primeiro as cotas em relação às universidades e a concursos e tudo mais, para que possa, ao menos dar uma equidade de direitos, né? Aí pode parecer, mas para o branco não é legal, para o branco é discriminatório, tá? Mas tem que também se entender todo esse contexto de possibilitar por um tempo que essas pessoas possam chegar aos locais, porque daqui a pouco, com formação, com uma boa educação, indo mais às universidades, tenha mais oportunidades, tá? E toda a sociedade, brancos e negros, isso não vai haver daqui a algumas décadas de extinção, né? Então a ideia é que a questão seja por um tempo. Tá? Isso já aconteceu há tanto tempo e ainda existem pessoas que conseguem discriminar pela cor. Isso é muito, muito ridículo, pelo fenótipo. E isso está ligado à questão econômica e à questão religiosa também, que são questões muito fortes, né? Então, para a gente pensar que toda aquela ideia da maldição do Noé sobre Cã, tem pessoas hoje que dizem abertamente que, locais onde, por exemplo, a África, tá? Ou locais aqui no Brasil ou na América, onde tem um grande número de negros ou de mulatos, são locais menos desenvolvidos ou com um número de criminalidade maior por conta da maldição do Noé. Então a gente não pode continuar justificando, né, a partir da questão étnica, racial, né, uma questão que é um problema social, né? Então assim, as pessoas não têm conhecimento e continuam justificando por isso. Então é importante que se traga a discussão, se traga para que as próximas gerações possam ter isso como algo, né, livre dos preconceitos, que a gente possa ter uma sociedade mais, enfim, né, uma democracia racial. Mas isso vai um longo tempo. Por isso também que eu acho que é muito importante todos conhecerem ao nosso passado, a nossa história, para não se cometer os mesmos erros do nosso passado, né, que os antepassados tiveram. Perfeito. A ideia é essa, né? Por isso que a gente estuda história. Essa é uma coisa tão importante. Muito bem.